Você errou. Errou feio, errou rude, errou grandão. Centenas de pessoas poderiam ter morrido por sua causa. Você passa por um julgamento público e ainda assim, o que te estilhaça a alma é saber que a sua envergadura moral não é tão grande quanto você achava que era. Esse é o Lord Jim, de Joseph Conrad. Bom, antes de continuarmos, então, eu sou a Luma Carneiro, aqui do canal Extraordinário Leitor Ordinário, mas que em breve vai mudar para Nuvens no Café. E se você quiser continuar acompanhando este perfil que se chamará Nuvens no Café, ele já tem um perfil no Instagram que eu já atualizo há mais de um ano. E lá, sim, estarão todas as minhas leituras. Aqui eu vou trazer apenas algumas, até por questão de tempo, mas com certeza eu tinha que trazer esta daqui. Do Conrad eu já li mais algumas coisas, e inclusive o clássico O Coração das Trevas, e devo dizer que eu acho que essa aqui é um pouquinho inferior ao Coração das Trevas. Eu acho que essa quantidade de páginas poderia ser um pouquinho menor, mas nada também que diminua realmente a grandeza, porque essa obra é grande. Então quem é o Jem, apenas Jem, no início da história? Ele é uma criança, adolescente que se imagina fazendo atos heróicos, né? Sendo resgatador de alguém, de algo, atos de bravura, de nobreza. Ele acha que o momento dele vai chegar, em algum momento. E a gente vai ter isso logo no início da sua vida marítima. E se você já leu alguma coisa de Conrad, você sabe que o mar pro Conrad, ele é o que eu digo que é um bisturi na mão do Conrad. É com ele que ele vai analisar, não o corpo humano ou dissecar o corpo humano, mas ele vai analisar a alma humana. Ele vai utilizar essas viagens solitárias, por muitas das vezes perigosas, para expor mesmo o homem diante do próprio homem. Então, o que a gente vai ter a princípio é o Jem, ainda nos seus primeiros dias, digamos assim, e ele vai ver então que mais à frente há um navio que está ali passando por um perrengue, e uma escuna do seu navio vai até lá resolver essa situação, dar um suporte, ver se é algo realmente problemático. Aparentemente era, mas não era. No fundo não era, no fim não era. Mas o que acontece é que o Jem paralisa um pouco. Ele sabe que ele tem que ir pra escuna para ajudar, mas mesmo assim ele não vai. E até o comandante dele vai dar uns tapinhas nas costas e dizer: rapaz, você precisa ser mais rápido da próxima vez. E aí ele fica um pouco decepcionado com ele mesmo, mas ele ainda consegue passar um pano, né, pra sua imagem. Ele vai dizer que agora ele sabe o peso realmente do medo, de temer algo, porque os outros socorreram, no fundo nem era grande coisa. Eles ficavam se vangloriando ao longo do dia, recontando essa história, que nem era uma grande história assim, enquanto ele ficava de canto assim, sabe, dizendo: só eu sei o que eu passei, só eu senti o peso do medo, então eu realmente passei por uma provação aqui, sabe? Então ele ainda consegue magnificar esse momento, tenta analisar ou extrair algo em que ele saia grande disso. Algo que ele não vai conseguir fazer num segundo momento. Agora sim, já imediato de navio, que é o segundo em comando. Ele tá então nesse navio que esse navio ele é meio cosmopolita, sabe? O dono é de uma nacionalidade, mas ele é alugado por um cara de outra nacionalidade, mas o comandante do navio é alemão, ele de imediato é britânico. Então, sabe, você fica assim, ok. Esse navio não deixa de ser um pouco essa representação europeia mesmo. Então eles estão nesse navio, chamado Partner, inclusive. Ele tá ali terminando o turno dele, o comandante chega e há uma certa altercação entre o comandante e os outros membros da tripulação. Até uma coisa meio, sei lá, luta de classe, sabe? Os outros estão ali, mas quem realmente leva esse navio adiante são as pessoas que estão lá embaixo, trabalhando no vapor deste navio. Enfim, tá ali acontecendo alguma briga e de repente o navio, ele passa por um desnível, ele, sei lá, encontra alguma coisa e toda a sua extensão vai passar por isso. E obviamente você vai causar ali algum rebuliço. Nisso então eles precisam checar o navio para saber se tá tudo certo. E o Jem vai perceber que uma parte do navio, feita de ferro, enferrujada, tá cedendo à pressão externa, ou seja, aquele navio vai naufragar brevemente. E agora ele precisa relatar isso ao comandante e ver o que eles vão fazer para salvar aquele navio. Mas o comandante prefere só vazar dali. Então eles, sei lá, tem uma certa tempestade, tá de noite, a maioria da galera tá dormindo, não tem bote pra todo mundo, vai ser um pandemônio, então deixa eu só salvar o meu, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Então esse comandante, e junto com o resto da tripulação, eles vão desatar um bote, separar um bote, e eles querem a ajuda do Jem pra isso. Mas o Jem tá, de novo, paralisado, meio catatônico, assim. Ele sabe que ele tem, de novo, esse dever moral de avisar todo mundo, mas ele também fica naquela coisa de não tem bote pra todo mundo, tá todo mundo dormindo. Caramba, navio só afunda de uma vez e eu vou junto e pronto, tá resolvida essa parada. Ele fica um pouco nisso. Mas ao mesmo tempo, seus colegas de trabalho então estão ali incentivando ele com que ele se junte a eles. Eles até falam, eles veem que o dia não vai ajudar, então beleza, não ajuda muito que não atrapalha. Então eles vão falar com uma outra pessoa
que tá ali, um outro membro, mas que pô, ele morre ali, sério, minutos antes de ir ao bote. Eu não lembro se exatamente tem um ataque no coração de última hora, eu acho que é isso, mas alguma coisa acontece que ele não vai pra esse bote. Mas as pessoas que já estão no bote agora não estão sabendo que o cara morreu. Então eles ficam meio que incentivando ali na penumbra, dizendo, vem, sei lá, Kelvin, tô chutando aqui o nome. Vem, Kelvin, vem pro bote que a gente tá te esperando. Vai, se joga, ainda dá tempo. A gente vê o que a gente faz depois, sei lá. Bom, essas palavras não caem mais no ouvido do Kelvin, que já tá morto, mas vão cair no ouvido do Jim, que tá ali catatônico. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas no último segundo, por essas palavras de incentivo que não são pra ele, mas acabam sendo, ele se joga no bote. E aí, acabou pro Jim. Acaba no sentido de que ele fez a escolha dele, por mais que tenha sido, sei lá, quase um sequestro emocional, ele acabou fazendo a escolha dele. Bom, ali os membros reconhecem, então não demora muito a reconhecer que o dia ele fica um fulo da vida, porque peraí, você não ajudou a gente a fugir, mas agora você, né, conquistou o seu lugarzinho aqui. Mas querendo ou não, vai que 2 pernas e 2 braços ajudam em alguma hora mais decisiva. Eles ficam ali, são resgatados por um navio, eles contam uma historinha, e quando eles chegam num, sei lá, desembarcam em algum porto próximo, eles percebem, eles ouvem a história de que na verdade o Patna não afundou. Sim, o Patna não afundou. Bom, enquanto eles estavam ali no bote, tem até um que vai dizer... não, eu já ouvi histórias de navios que são, assim, eles submergem rapidamente, não há tempo nem de ouvir um choro. Foi isso que aconteceu com o Patna. Vai saber se ele estava tentando se convencer de algo, mas o que acontece é... aquele navio não afunda e fica à deriva por cerca de 2, 3 dias. Ele também é achado por um outro navio que passa. Há, a princípio, uma certa certificação de se há pragas ou pestes ali, não há nada. Ele também só é rebocado a um porto próximo e fica aquele questionamento de como assim um navio com quase 1000 pessoas é encontrado à deriva? Não tem ninguém na tripulação. Ninguém. E tipo, ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém sabe analisar um barco ali, talvez. Então nem eles sabem porque eles estão à deriva exatamente. Quando eles voltam para a sede da companhia, precisam relatar alguma coisa, o comandante tem sua licença suspensa e some no mundo, um outro fica largado no hospital também, e é isso aí, o outro também consegue escapar. O Jim é o único que ele prefere enfrentar o julgamento. Ele também poderia ter só sumido, mas ele prefere enfrentar esse julgamento. A gente percebe que o que mais tortura o Jim não é o julgamento em si, é a sua consciência, o seu julgamento, seu auto-julgamento, na verdade. Ele que se achava um herói, que na sua vida ia levá-lo a esse momento de uma grande proeza, ele falhou miseravelmente nas 2 situações até então. Essa pessoa romântica, nesse sentido mais idealista da coisa, que dá insuportável pra ele. Não tá insuportável que aquele julgamento, a gente tem certos relatos, assim, mas o que mais a gente vai ver é ele mesmo se martirizando por causa disso. Ele vai encontrar o Marlon, se você já leu O Coração das Trevas, você vai ver que é o mesmo narrador. Então o Marlon é essa pessoa mais empática, mais amigável. O Marlon é uma pessoa que consegue entender, até porque ele é mais velho. Ele já passou, sei lá, por essa fase idealista, talvez, da vida. Então ele consegue não só simpatizar, talvez, mas ele se sente muito... Como é que eu posso dizer? Ele se sente muito atraído ao Jim, mas porque parece que há um mistério envolvendo o Jim. Há uma coisa quase que indecifrável. Então ele fica ali, a princípio há um certo desentendimento, porque o Jim acha que o Marlon chamou ele de covarde. E da feita que esse mal-entendido é dissolvido, eles não vão se tornar amigos exatamente, mas o Marlon acaba sendo uma pessoa que o Jim vai poder contar. Ao longo desse julgamento, a gente vai vendo que algumas oportunidades foram oferecidas ao Jim. Uma delas, por exemplo, na verdade não foram oferecidas ao Jim no sentido de que algumas nem chegam ao ouvido dele. Como, por exemplo, tem um amigo do Marlon que fala assim, então, né, esse cara acabou, né? Ele tá moralmente quebrado, não tem mais conserto, é isso, é desse tipo de homem que eu preciso. Eu tenho servicinho pra ele, olha, de exploração, ele vai sofrer ele vai comer o pão que o diabo amassou, mas é isso, é o que tem pra ele agora, né? Não vai ter mais nada pra ele. É claro que o Marlon nem vai passar essa oferta adiante, mas tem uma pessoa lá, que eu não sei se ele tá ajudando na defesa ou na acusação, juro que eu não lembro, se na promotoria ou na defensoria, mas ele fala assim, cara, isso aqui é um espetáculo que não vai levar a canto nenhum, o cara tá prostrado, o cara tá arriado, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita por ele. Por que não pode? Se precisa de dinheiro, eu tenho, posso emprestar. O cara que estava envolvido no julgamento. Essa oferta chega aos ouvidos do Jim, o Jim vai dizer, não, eu vou passar por esse julgamento. Mas o cara meio que diz assim, né, quando ele estava ainda elaborando um plano de fuga, no sentido de... Porque se for pra ficar desse jeito, então bora enterrar logo esse cara 7 palmos de terra, porque esse cara é um morto-vivo.
o Jim não vai para nenhuma das duas ofertas, mas o Marlon oferece ali por recomendação alguns trabalhos mais inferiores em relação ao que ele tinha de imediato. Ele é representante de fornecedores, de companhias, eu acho que é mais ou menos a ordem, essa ordem das palavras. O que é que ele faz mais ou menos? Quando os navios estão chegando, ele é o representante das companhias em terra para traçar negócios, acordos ali, assim que os navios chegam aos portos, as docas. Eu não sei se tem diferença entre uma coisa e outra, nem sei se uma coisa é a outra, enfim. Mas enfim, então ele precisa primeiro chegar nesses navios. Obviamente que você pode ter um dia de tempestade, um dia de que o navio realmente vai afundar, vai a pique, mas não importa. O Jim, ele se atira nas coisas, ele passa a ser um demônio no trabalho nesse sentido, ele passa a dar muito lucro, ele é muito cobiçado, mas não demora muito. O caso Patna chega até onde ele tá, porque o caso Patna vira uma lenda. Como é que, de novo, né, um navio é achado à deriva, sem a sua tripulação. Então toda vez que esse assunto é abordado e o Jim tá perto, ele se sente muito mal. E ninguém atrela o caso Patna ao Jim, sabe? Todo mundo fala porque é muito famoso o caso. Mas ninguém fica assim, olha, tu tava lá, né, Jim? Ninguém sabe que o Jim tava lá, mas o Jim sabe, entendeu? Onde ele vai, a consciência dele vai atrás. Então ele começa a pedir demissão dos trabalhos. Eu trabalhava aqui, mas o caso Patna chega lá, eu preciso sair de lá. Eu vou outro lugar, o caso Patna vai, eu preciso sair de lá. E assim ele vai. Então ele é conhecido por uma certa sensibilidade que ninguém entende direito. Mas, obviamente, chega um momento que não há mais lugar pro Jim nessa civilização. Ele não é excluído, mas ao mesmo tempo ele também se exclui dessa civilização, então não há mais lugar para ele mesmo. Você lembra daquela oferta de vamos enterrá-lo então a 7 palmos? Isso realmente é feito, não de forma literal, mas um outro amigo do Marlon, onde ele vai pedir conselhos, o Stein, ele tem uma companhia numa terra bem distante, numa ilha distante que o Conrad gosta de usar, uma ilha fictícia chamada Patuzan. E lá ele diz, olha, eu tenho um trabalho lá, nada demais assim, ele vai substituir um cara que já tá lá, mas é isso, uma outra sociedade, rodeada de povos nativos, onde ninguém conhece o passado dele, beleza, acho que ele pode fazer isso, não pode? E aí meio que o Jim abraça aquilo como uma segunda oportunidade da vida dele, sabe? De novo, querer ser um herói, talvez. E chegando lá por ironia do destino, ele até consegue, né? Ele tem ali 3 grupos que ficam se degladiando para governar mais aquele local. E por ironia do destino, ele escapa dali, quase morre aqui, e se debandeia pro grupo em tese um pouco mais fraco, mas como ele é o homem branco, o homem europeu que chega ali com sua sabedoria, com a sua expertise, ele meio que rapidamente consegue fazer com que esse grupo inferior se sobressaia aos dois outros grupos. E nisso ele fica sendo muito respeitado, se cria até uma aura mística um pouco em torno dele. E a gente vai vendo que realmente, de novo, aquela ideia do herói começa a povoar a mente do Jim. E é aí que a gente começa a ter então o título do livro, Lord Jim, que na verdade é um outro nome lá que ele coloca, Taiwan, alguma coisa assim, Taiwan Jim, mas que na língua local então seria Lord Jim. Bom, se você também, de novo, já leu O Coração das Trevas, você sabe que o Curtis, um personagem lá muito central, acontece um pouco isso com ele. Ele vai para uma terra bem desconhecida, ele vira uma certa divindade muito maior até, eu acredito que o próprio Jim vir aqui, mas lá eu acho que o Jim é uma visão mais idealista mesmo do Curtis. O Curtis é uma visão extremamente exploratória, extremamente egoísta, autocentrada mesmo. O Jim não, o Jim ele vai em busca de redenção. Ele faz de Patuzan o seu, quase que faz de conta. Não faz de conta porque é perigoso, porque realmente a vida dele está em risco em muitos momentos. Mas a vida dele estando em risco, ok. O que o atinge de fato é quando a sua moral está em risco, né? A gente já viu isso ao longo aqui da resenha. O Jim é uma visão mais inocente, talvez, do Curtis. E que personagem é o Curtis, né? Vamos, se você nunca leu O Coração das Trevas, por favor, leia. Mas aí chega ali então como essa pessoa extremamente destacada, vira autoridade local. Mas se ele não pode mais voltar para a civilização, se ele criou um mundo de faz de conta, ou cercado, aqui eu sou rei, isso não significa que a civilização não possa bater na porta dele ali mesmo em Patuzan. Então, por ironia do destino, sei lá quantas vezes eu já falei essa expressão nesse vídeo, mas uma certa pessoa chamada Brown, que é um pária também, um fora da lei, passa por ali e ele, para continuar a viagem, que ele tá meio sem suprimento, sem nada, ele vai precisar ser ajudado ou ele vai precisar invadir aquele local de alguma forma. Então,
vai se criando um conflito, mas o Jim não tá ali. Ele foi pra algum local que a gente não sabe qual é. Estão esperando ele voltar. Enquanto isso, algumas outras pessoas assumem, né, a liderança. Mas quando ele volta, ele é recebido quase como se fosse um ritual. Você vai ter cânticos, você vai ter tambores, você vai ter, se não me engano, ele vem com uma roupa diferente. Então, de novo, ele se eleva acima daquela sociedade, porque ele é o herói, então ele tá meio que bem. Não tão bem porque ele sabe que o seu cenário ideal seria ser essa pessoa que ele acha que ele é, mas na Europa, né, no mundo ocidental. Então, o que acontece é que o Brown também é outro que vai ficar achando o Lord Jim, uma figura enigmática. Ele não vai entender direito o que tá acontecendo na mente do Jim, mas ele sabe que não tá certo. E ele tenta adentrar, então, esse terreno meio dúbio que é o Jim, e ele vai começar dizendo, cara, mais ou menos, não, ele não falou cara, exatamente. Mas as palavras dele querem carregar esse significado de, cara, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá enterrado nesse local? O que você fez de tão grave pra você ter que vir parar aqui? E isso abala um pouco o Jim, né? Ele não vai abrir o coração pro Brown, mas ele fica abalado e o Brown também vê isso. E o Brown poderia ter matado o Jim na hora que ele quisesse, mas ele fica achando aquilo misterioso, aquilo enigmático. E meio que ele deixa a oportunidade passar. É claro que ele sai ali da ilha daquele momento, mas não sem antes aplicar o último golpe, a moral do Jim. E aí a gente tem isso, esse é o grande conflito da história, na verdade, né? O Jim, é o que a gente percebe, que ele só sabe viver em extremos, como talvez o idealista que ele é. Ou ele é o herói que ele queria ser na infância e na adolescência, em vários momentos da vida adulta, ou ele é a pior pessoa da face da Terra, pura e simplesmente. Toda vez que ele precisa aceitar, ou que ele é empurrado por um meio, que quer dizer, eu sou aquela pessoa que deixou um barco com 500 pessoas pra trás, beleza, eu sou esse cara, né, pelo amor de Deus, isso é uma coisa realmente covarde, horrorosa, criminosa. Mas eu também sou um cara que chegou aqui e estabeleceu mais uma certa harmonia, por exemplo, no local. Né, que estabeleceu até uma liderança mais igualitária mesmo, com menos corrupção. Então, ele não consegue viver na média, né, no Novos Fora tanto. Não. Então, isso é o que o final do livro vai oferecer pro Jim. Uma possibilidade dele refletir nisso. O Jim é uma pessoa nova ainda, eu não vou lembrar agora quantos anos ele tem. Poxa, eu vou colocar aqui na tela, tá? Um númerozinho aqui do quantos anos ele tem. Mas ele é uma pessoa nova, principalmente nova nessa vida marítima. Tanto é que todas as pessoas centrais, todas as pessoas que oferecem emprego, ou todas as pessoas que têm uma ideia, elas são mais velhas e elas entendem que tudo isso que ele passou é grave. Ninguém tá dizendo que não é. Mas ele não pode morrer em vida por causa disso, como ele fica, né? Ou esse aí não é herói, ele morreu em vida. Basicamente isso. Bom, o final do livro é isso. Tem uma opção ali pra ele. A moral dele tá abalada dentro daquele povo, é algo muito grave também. Então ele... Cara, eu vim pro fim do mundo. E mesmo assim a minha moral não me acompanha, porque é isso, né? A gente é assim. Inclusive, uma das últimas coisas que o Marlowe vê, o Marlowe vai visitá-lo ali enquanto meio que tá tudo bem ainda. E quando ele sai dali, ele vai dizer então que ele sai, se não me engano, não entardeceu, alguma coisa assim. Então, conforme ele vai se afastando, tudo vai perdendo a definição, a nitidez das cores, o foco. Mas ele lembra que a última coisa que ele viu foi a brancura da pele do Jim em contraste com todo o cenário. Que mensagem, né? Do Conrad pra gente. Já tem muita coisa dita, inclusive que eu já disse aqui ao longo do vídeo, em relação a esse simples momento. Então, algumas pessoas vão chegar com uma ideia do que o Jim precisa fazer pra assumir uma responsabilidade que ele quer assumir. Dessa vez ele quer assumir. Ele vai até o fim, digamos assim. Mas algumas pessoas dizem, olha, assumir a responsabilidade pode ser assumir dessa forma. O Jim vai dizer, não, pra mim, assumir a minha responsabilidade final é assumir dessa forma. Há um certo embate ali. Algumas pessoas não ficam satisfeitas com a decisão dele, mas ele tá muito tranquilo. A gente termina o livro com ele tendo um sorriso firme e orgulhoso da decisão que ele escolheu. Então, eu não vou dizer qual é a decisão, tá, gente? Por favor, leia o livro. Mas é isso. Há quem vai dizer, alguns críticos que vão dizer que o Conrad, ele é um homem branco criticando o próprio homem branco, né? Esse homem europeu, civilizado, né, da parte do imperialismo britânico, principalmente. Então, até que ponto ele toca na ferida, digamos assim? Ou ele apenas retrata superficialmente
esses aspectos. A gente precisaria, eu no caso, precisaria comparar com alguém que escreveu do outro lado, realmente, que viveu, que teve seu contexto, que teve o seu cotidiano literalmente influenciado pelo ponto de vista oposto a isso, né? Não mais a quem vai explorar, mas do ponto de vista do explorado. Isso a gente não pode calçar esses sapatos, digamos assim. Então, em breve, eu vou pesquisar direitinho, pretendo, assim, ler um livro mais, né, fazendo aí um 180, ou um 360, brincadeira. Quem nunca falou, eu vou dar uma volta de 360 na minha vida, quando o certo era 180, hein? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like. Enfim, eu tenho isso tudo resumidaço em 3 parágrafos, de novo, lá no Insta do Nuvens do Café. E vejo você, não tão em breve assim, vou ser bem sincera, mas a gente se vê. Até mais.